Olá, bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone e no vídeo de hoje nós temos um exercício sobre regra da cadeia que diz o seguinte: calcule a derivada da função y igual a arcosseno de x e use esse resultado para calcular a derivada da função arcosseno de 2x, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos observar que essa função arcosseno de x é a inversa da função seno. O que quer dizer arcosseno de x? Quer dizer o seguinte: qual é o ângulo ou arco cujo seno dá 1, por exemplo, né? Qual é o ângulo cujo seno é igual a 1? Bom, eu sei que o seno é igual a 1 em π sobre 2, certo? Então, o arco cujo seno é 1 é π sobre 2, tá certo? Então, no seno, eu dou para você o ângulo, seno de π sobre 2, você diz, o resultado é 1. No caso da função inversa, eu digo o resultado do seno e você me diz o ângulo, tá? Então, eu digo, o seno deu 1, e eu quero saber qual foi o ângulo que o seno deu 1. E aí você diz, esse ângulo é π sobre 2. Então, isso é calcular o arcosseno de um determinado valor. Bom, então, o que a gente vai fazer sabendo que o arcosseno de x é a função inversa do seno? Então, eu sei o seguinte: se eu vou chamar de f de x a função seno de x, e vou chamar de f a menos 1 de x, que é a função inversa do seno, de arcosseno de x. Aí, nós sabemos da propriedade de funções inversas que, sabemos que eu sei que f a menos 1 composta com f em x, isso aqui é igual a x. Isso é o mesmo que f a menos 1 de f de x igual a x. Ora, mas quem é f a menos 1? Eu vou só substituir agora quem é f a menos 1. f a menos 1 é arcosseno, tá? Então, arcosseno aplicado em f de x é seno de x. Então, seno de x igual a x, ou seja, arcosseno de seno de x é igual a x. A mesma coisa vamos fazer para a outra propriedade que diz que f composta com f a menos 1 em x, isso aqui é igual a x, tá? Isso implica que isso é o mesmo que f aplicada a f menos 1 de x é igual a x. Agora, quem é f? F é seno, tá? Vou colocar aqui em amarelo. Seno aplicado em f a menos 1, que é arcosseno. Arcosseno de x. E isso é igual a x. Então, esse resultado aqui, segundo, é que nós vamos usar aqui no nosso problema para determinar essa minha derivada. Então, vamos lá ao nosso problema. Eu vou começar com y igual a arcosseno de x. Então, vamos lá. Então, de y igual a arcosseno de x, o que nós temos? Reparem, eu não sei derivar arcosseno de x, mas eu quero encontrar y'. Mas eu sei que se eu aplicar seno aqui, ficaria com seno do arcosseno de x, ou seja, isso aqui, e eu sei que isso é x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o seno dos dois lados da equação. Implica que, aplicando seno em ambos os lados dessa equação, temos. Então, vamos lá aplicar isso. Então, seno de y é igual a seno
de arco seno de x, tá? Bom, seno de y, vamos só organizar, seno de y igual aqui do lado direito, o seno de arco seno de x, como a gente viu aqui em cima, tá? É igual a x. Pronto, então nós temos aqui uma equação bastante simples que a gente pode trabalhar para encontrar o y'. E como é que a gente vai encontrar a derivada de y? Nós temos que derivar tanto um lado quanto o outro da equação, tá? Então, se eu tenho uma equação em que eu tenho um lado igual ao outro lado, então a derivada, suas derivadas são iguais. Ou seja, derivada de seno de y é igual a derivada de x. E aí, vamos então derivar seno de y. Seno de y, lembrando que y é uma função de x, então a gente aqui está fazendo uma regra da cadeia. Então, a regra da cadeia é a derivada da função externa, que é a derivada do seno, e a derivada do seno é cosseno. Então, cosseno de y vezes a derivada da função interna, a função interna é y, então é y', igual à derivada de x. A derivada de x é 1. Ok, então, a gente já pode encontrar quem é y', né? Y', se eu passar esse cosseno de y dividindo o outro membro, vai ficar y' é 1 sobre cosseno de y. E aí, já podemos parar aqui? Bom, por um lado, sim. Por outro lado, eu gostaria de colocar essa expressão aqui em função de x. Então, quem é cosseno de y em função de x? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Ora, eu sei que seno de y é igual a x. Então, como é que a gente vai determinar o cosseno de y? Note que nós temos aquela expressão que é seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y, isso é igual a 1, tá ok? É uma identidade clássica na trigonometria. Ora, mas eu sei que seno ao quadrado de y, lembrando aqui, seno de y é x, seno ao quadrado de y é x ao quadrado. Então, isso vai ficar x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de y é 1 menos x ao quadrado. E, portanto, cosseno de y é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor aqui de cosseno de y na minha expressão aqui em cima de y', tá? Então, logo, a minha derivada y' é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, tá certo? Que é 1 sobre cosseno de y. Ok, então, determinamos aqui a derivada da minha função y igual a arcosseno de x. Agora, ele pede também aqui a derivada de arcosseno de 2x. Então, vamos achar aqui a derivada. Vou chamar isso de letra B. Letra B é arcosseno de 2x. Então, como é que fica a derivada dessa função, já que eu tenho agora a derivada de arcosseno de x? Vai ser aplicando a regra da cadeia, a derivada da função externa, que é a derivada de arcosseno, e a derivada de arcosseno é essa daqui. Então, vai ser 1 sobre raiz quadrada de 1 menos. Agora, o argumento é 2x, então fica 2x ao quadrado, que multiplica a derivada de 2x, tá? A derivada da função interna.
Isso, portanto, vai ser igual y'. Em cima vai ficar no numerador a derivada de 2x, que é 2, sobre. Embaixo vai ficar a raiz quadrada de 1 menos 2x ao quadrado, é 4x ao quadrado. E aqui, então, nós temos a derivada de arcosseno de 2x, em que nós aplicamos a regra da cadeia, tendo em vista que nós já tínhamos calculado a derivada do arcosseno de x. Tá ok? Gente, alguma dúvida nesse exercício, em como nós determinamos a derivada do arcosseno de x? Então, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. No próximo vídeo, eu vou fazer algo bastante similar para determinar a derivada do arco tangente de x. Então, a gente se encontra então no próximo vídeo. Até mais!